a guerra entre Israel e o Hamas. Essa semana deixou mais uma porção de civis mortos na cidade de Rafah, isolou Israel ainda mais no cenário diplomático global. Bom, no último domingo, as forças israelenses atingiram um acampamento para onde parte da população de Rafah tinha se mudado por conta do início da ofensiva israelense ali na cidade. E essas explosões geraram um incêndio que, de acordo com Israel, foi inesperado e não intencional. Mas o fato é que acabou matando muito inocente. Inicialmente, Israel tinha dito que o local era um complexo do Hamas na cidade e que os locais foram atingidos legitimamente sob o olhar da lei internacional, mas não foi bem assim não. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mais tarde, classificou o resultado da operação como um erro que será investigado. Erro? É ruim, erro que mata 45 civis é ruim, né? No barato. No barato. É aquilo que eu tenho falado aqui nas últimas semanas, é o Netanyahu cada vez mais tornando mais difícil o papel de quem tenta defender não o Estado de Israel e seu governo, mas a existência de um Estado judeu no mundo. Essa é a essência da criação do Estado de Israel. Mas voltando à notícia, é o Netanyahu se isolando e isolando o país dia após dia, né, como a Cecília bem falou. Ontem, o porta-voz do governo israelense disse que, além dos 45 civis, a operação matou cerca de 300 militantes do Hamas. A grande maioria deles, segundo a autoridade israelense, estava escondida no subsolo do acampamento, o que não justifica nada. A repulsa contra o primeiro-ministro israelense é tão grande dentro de Israel, tá? Porque a gente também precisa fazer esse comentário aqui, né? O Netanyahu não representa a maioria israelense. Não. É um país parlamentarista. A gente sabe como funciona. As pessoas elegem os seus parlamentares e o parlamento escolhe o primeiro-ministro. Lógico que isso não acontece se o partido do primeiro-ministro não for a maioria. Então, há sim muita gente que ainda apoia Netanyahu, mas essas pessoas não são a maioria dos israelenses, definitivamente. Tanto que o ex-primeiro-ministro do país, o Yair Lapid, foi à tribuna do Knesset, que é o parlamento israelense, para pedir a renúncia do Bibi num discurso muito potente. Vamos ouvir. אדוני ראש הממשלה, למה אתה עדיין ראש הממשלה? באיזה עולם ראש ממשלה שאחראי לאסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה הוא עדיין ראש הממשלה? באיזה עולם אתה לא עולה לדוכן הזה, מבקש סליחה מעם ישראל, מבקש סליחה והולך הביתה? 1,500 הרוגים ונרצחים, אתה לא יכול להישאר ראש ממשלה. בשבוע שעבר עמדנו בכיכר החטופים, דיברנו על 131 חטופים, השבוע עמדנו בכיכר החטופים, כבר דיברנו על 125 חטופים. אתה לא יכול להישאר ראש הממשלה. ילדות נאנסות כל יום, קשישים מתים במנהרות. זה באחריותך, זה על ראשך, לא החזרת אותם הביתה, אתה לא יכול להישאר ראש הממשלה. היית ראש הממשלה כשחנן יבלונקה נפל בשבי, E aí ele fala os nomes, essa hora é muito forte. כשמתן צאונגקר נלקח אל מתחת לאדמה, אז אתה לא יכול להישאר בתפקיד כי לא מילאת את תפקידך באמונה. כי כשלת ונכשלת ואתה לא לגיטימי, והממשלה הזאת לא לגיטימית, ואתה ראש ממשלה לא לגיטימי. Então, gente, só resumindo rapidamente para quem está só ouvindo e que não está lendo o que foi dito ali na legenda, você pode voltar e ver o vídeo se quiser, mas basicamente ele deu um safanão na cara do Netanyahu, dizendo que é um governo ilegítimo, que não representa o povo. E importante ressaltar que o Lapid fala nesse discurso, se você está só nos ouvindo, né, não acompanhou pelas legendas, ele coloca os 1.500 mortos pelo Hamas no 7 de outubro na conta do Netanyahu. Sim. Né? E coloca também os recentes relatos de estupro que estão acontecendo nos cativeiros do Hamas com os reféns que foram sequestrados no 7 de outubro. Ele cita nominalmente pessoas que foram sequestradas pelo Hamas e foram mortas. Por quê? Porque é aquilo que a gente sempre fala aqui no Rivo News.
todo mundo quer o fim dessa guerra, menos quem manda nela. E eu acho só importante destacar também, Gabriel, que o Yair Lapid, em momento nenhum, fala das mortes de palestinos. Ele está ali como Sim. ex-primeiro-ministro de Israel, E é um falando deputado, sobre... né? Exatamente, falando sobre Israel. Então, assim, ele está botando na conta as vidas de judeus e de israelenses. Ele não está botando nem na conta, porque, a bem da verdade, o mundo, neste momento, está do lado dos palestinos. Claro, Agora, sua ampla Então, ele está maioria. ali defendendo a política e o território dele. Que é aquilo que a gente estava falando no início desse assunto. Que está ficando cada vez mais isolado. E está ficando cada vez mais isolado, mas a gente também tem que ter um limite da crítica, não um limite da crítica ao governo israelense. Não. Mas a gente não pode colocar em risco, isso é uma coisa que eu falo desde o programa 1, do Rivo News 1, nós estamos Sim, no verdade. 31º programa. Desde o primeiro programa do Rivo News eu falo, a gente nunca pode, para criticar o governo israelense, questionar a legitimidade da existência do Estado de Israel. E isso tem acontecido muito, as pessoas precisam separar uma coisa da outra. Israel já existe, Tá lá. está lá, foi criado, com a anuência de todos os outros países da Sim. ONU. E com certeza não tem o número de mortos e de devastação que tem a Palestina, Lógico. porque é um governo muito rico, muito forte, que inclusive tem um domo Sim. que Sim. protege de inúmeros mísseis que são direcionados a Tel Aviv. E o diariamente. primeiro aliado de Israel é os Estados Unidos, né? Não, exatamente. Exatamente. assim, Agora, quando ele fala que o Netanyahu não é honrado no lugar, só quem pode declinar do cargo é ele mesmo. Não tem um impeachment em Israel que tire ele do cargo. Até é possível, a gente traz essa informação melhor na próxima semana, mas pelo que eu sei, é possível haver, assim como no Reino Unido. Tá. Assim como no Reino Unido, parlamento. é possível o parlamento mover uma moção de desconfiança, só que não durante o estado de guerra. Entendeu? Putz, por isso que ele tá deitando Porque a lei rolando. marcial tá lá, tá sendo aplicada. Então, exatamente. teoricamente, Caracas. não dá. E é óbvio que diante de tudo que está acontecendo agora em Rafah e que vem acontecendo desde o início dessa guerra, em outubro Uhum. do ano passado, teve muita repercussão internacional. Tem o isolamento de Israel e tem o Brasil. Tem o Brasil. Não foi uma mensagem clara do ponto de vista, assim, não foi objetivamente para isso. Mas, nitidamente, essa semana, numa nítida represália ao desenrolar da guerra, sobretudo depois do que aconteceu em Rafah no último domingo, o presidente Lula resolveu remover o embaixador brasileiro Frederico Meyer da embaixada do nosso país lá em Tel Aviv. O Meyer foi transferido para a missão permanente do Brasil na ONU em Genebra e o Lula ainda não indicou ninguém até agora para ocupar o posto que está vago em Israel. Tem lá um número 2 do Meyer que assumiu as funções de embaixador, mas essa é uma mensagem. É um ato político muito importante. Muito importante. Porque é uma das coisas que os países fazem antes de romper relações diplomáticas com outro país. Assim, A gente viu semana passada o tititi A do gente Milei viu na Espanha. o tititi do Milei na Espanha e o próprio Benjamin Netanyahu retirando os embaixadores, Verdade. né, da Espanha, da Noruega e da Irlanda, porque esses três países passaram a reconhecer o Estado da Palestina como um Estado. Só destacar que o Brasil sempre, internacionalmente, teve uma posição de Neutra. neutralidade em todos os conflitos. Essa é a tradição diplomática do Itamaraty. Tradição diplomática. Quando você tira um diplomata, você está dando uma sinalização política. E eu só quero lembrar a todos vocês que está em curso ainda uma guerra há mais de 2 anos entre Rússia e Ucrânia. E absolutamente nenhum embaixador foi retirado desses países pelo presidente. Pois é. Então, a gente Com muita morte de civil também. Nem no Iêmen. Não. E Também. nem no Sudão, né, que tá rolando. Nem na Síria. Não. Nem É isso, eu nem acho. em países onde você tem muita morte, muita ditadura e muita coisa grave acontecendo. Isso é o que? É claque. Então, Nitidamente. assim, É a militância. há de se tomar muito cuidado sobre a postura e a opinião pessoal que você quer ter diante de uma situação dessa e a postura que um Estado como o Brasil, como país, como nação,
tem diante de uma guerra. Isso tem que tomar muito cuidado. Não sou eu que estou dizendo, estou replicando o que a diplomacia brasileira, pessoal que estuda lá na escola Rio Branco, fala. E isso gera alguns atritos com outros países também, né? Porque Israel é um país que tem muitos aliados. E negócios. Sobretudo de tecnologia, né? Tel Aviv é a grande capital das startups. O Waze Sabe veio de o lá. Waze? Sabe, eu vou contar pra vocês. Quando o pessoal de televisão faz transmissão ao vivo, eles vão com uma mochilinha que se chama... Como é que é o nome? Live View? Live View. Esqueci, gente. Que coisa Que boa. Que prazer, que prazer. O Live View é a coisa de transmissão da televisão. Sabe de onde que é o Live View? Israel. Sabe qual o tamanho do negócio do Brasil com Israel? 5 bi. Não é qualquer coisa. Um beijo Então, milhão. gente, o buraco é mais embaixo. Vamos seguir olhando para tudo que está acontecendo, porque ainda temos os Estados Unidos em eleição aí.